Começar o nosso estudo sobre o livro de Provérbios, da onde nós paramos na semana passada, né? É interessante que quando nós vemos aquilo que Deus já tem falado conosco através da palavra, nós vemos que é um aprendizado progressivo, ou seja, ele vai se aumentando a cada dia, ele vai progredindo a cada dia, né? Então é muito importante a gente observar aquilo que está escrito, começando aqui a partir do verso 8. Porque quando nós terminamos na semana passada, nós vimos que entendemos o que é a sabedoria, entendemos o que é o conhecimento e o que são as informações, né? E hoje é importante a gente observar aqui que aquilo que a gente falou na semana passada é só algo que vai sendo complementado e vai aumentando a cada dia mais tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Isso é bem interessante, né? Quando a gente olha aqui para o versículo 8, né, voltando um pouquinho, fala bem assim, ó: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixa o ensinamento da sua mãe. A gente falou isso semana passada, né? Assim que a gente saiu do verso 7, e a gente entendeu muito claro, né? Que as instruções das pessoas que nos amam são realmente aquilo que a gente deve seguir. Eu falo isso porque nós temos a certeza e já a consciência que Deus nos amou de tal maneira, né? Tanto que lá está em João 3,16, vai falar que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que viva, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí quando nós olhamos aqui, seguindo, né, de onde a gente parou do versículo 8, vai falar assim, ó: porque serão como diademas graciosos em tua cabeça e como o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te procurarem te atrair com agrados, não aceite. A gente falou um pouco disso na semana passada, e a gente entendeu que é o seguinte: vão chegar propostas para nós a todo momento. E essas propostas vão ter um objetivo só. Qual é o objetivo inicial? Nos agradar. Lembra que nós falamos lá na semana passada, também na primeira semana, que nós devemos ter um relacionamento com a verdade, né? Aquele versículo muito claro que é João 3,16. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí a gente foi e analisou que a verdade em si não é simplesmente nós obtermos um conhecimento. Quando está escrito lá em João 8,32. Porque nós entendemos lá que quando Maria falou que ela não conhecia nenhum homem, não quer dizer que ela nunca tinha visto nenhum homem, mas ela nunca tinha se relacionado intimamente. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer hoje, para a gente consolidar em nossa mente essas informações, é da mesma forma, se você tiver a oportunidade de fazer a leitura de um livro de judô. Imagine, tesouro, você pega 10 livros de judô e faz essa leitura dele extensivamente durante vários meses. Essa leitura não vai te dar a faixa preta do judô. Por que não? Porque você só obterá essa faixa preta quando você praticá-la, ou seja, quando você se relacionar com aquelas informações, com aqueles conhecimentos na prática. E aqui, por isso que eu gosto muito do livro de Provérbios, nós vemos que nós temos a capacidade de nos relacionar com os ensinamentos de uma forma prática. Mas vamos ver se nós conseguimos adicionar alguma outro conhecimento aqui pra gente, né? Olha só. E disserem: vem conosco as tocaias de sangue, embosquemos inocentes sem motivo. Você tem que ler isso, obviamente, com o versículo, os 8 anteriores, que é a ideia de um grupo
agregar outras pessoas inocentes para fazer algo ruim. E aí o que ele vai falar aqui no versículo 12? Traguemo-nos vivos como a sepultura e inteiros como descem a cova. Ou seja, vamos aniquilar esse terceiro para que nós tenhamos lucro. Tá? E aí no versículo 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Aqui que eu falei. Eles estão visando um lucro em cima de algo que já foi lido aqui no começo, né? Com agrados. É que nem aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando a serpente veio influenciar Adão e Eva, ela veio com informações agradáveis. E muitas das vezes isso que acontece. Nós recebemos informações agradáveis aos nossos olhos inicialmente. Mas quando nós olhamos para as consequências disso, veremos que não faz sentido algum utilizar desses agrados. Olha só, versículo 14. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. É muito interessante que parece muito esses versículos aqui, principalmente depois do versículo 7 até agora, parece muito um filme de cinema, quando alguns ladrões se reúnem para roubar um banco. Que eles vão, depois nós juntamos todo o que nós roubamos e nós repartimos. E nós sabemos muito bem como essa história termina, né? Muitas das vezes. E aí vem novamente uma repreensão de Salomão. Fala assim, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Novamente está aqui a figura de um pai olhando para o seu filho, dizendo, não se coloque nesses caminhos que são caminhos tortuosos. São os caminhos que vão te levar à destruição. E ele complementa no versículo 16. Porque os teus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. É interessante que, voltando novamente ao evento que aconteceu ali no Éden, né? Assim que houve a queda do homem, nós podemos ver que para que eles se sentissem confortáveis, o que teve que acontecer? Deus teve que fazer uma vestimenta para eles, de tal forma que um animal teve que morrer. Porque agora eles estavam constrangidos. E isso geralmente quando acontece quando nós estamos em veredas erradas. Pessoas acabam se ferindo, pessoas podem vir até a morte, né? Pessoas se machucam. Ou seja, toda essa falta de entendimento, falta de sabedoria, gera o que nós podemos dizer de uma decepção. Então, é muito importante quando nós olharmos para uma situação ou algo que está acontecendo na nossa vida, que nós olhemos para as consequências após aquele evento. E aqui vem a primeira parte, né, do desenrolar dessa ação. Porque olha o que Salomão vai falar. Na verdade, é inútil se estender-se a rede antes os olhos de qualquer ave. Eu não sei se a sua versão está dessa forma, mas quando você lê esse versículo pela primeira vez, você percebe que não há um entendimento claro do que está realmente acontecendo aqui. O entendimento ele fica um pouco oblíquo, porque, olha o que ele diz, então, vamos reler novamente. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Aí você diz assim, mas o que isso quer dizer na verdade? Quando nós olhamos para as escrituras, nós temos que entender que o que nós temos aqui é uma
uma tradução daquilo que nós recebemos do original, né? Ou seja, esse documento, esses provérbios foram escritos em hebraico. Então, quando nós olhamos... Quem tá com o microfone aí? Então, coloca o mouse em cima e só muta ele pra gente. Deixa eu liberar. Peraí. Você não vai ter o acesso aí. Isso. Então é importante a gente observar que as traduções, elas exigem uma certa interpretação, né? Então quando nós olhamos aqui e vemos esse versículo, ao primeiro momento, uma leitura rasa, nós não conseguimos entender ele na sua totalidade. Mas quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos entender que essa palavra, né, que está aos olhos de qualquer ave, na verdade ele está dizendo o seguinte: não é inútil você tentar tomar algo quando o dono está olhando. Porque o dono vai reagir, né? Então, essa figura de linguagem que foi utilizada aqui é algo que é muito importante a gente entender. Porque quando que nós conseguimos sair da frente dos olhos de Deus? Quando que isso é possível? É impossível. Então, todo momento que vamos fazer algo, sempre haverá o nosso Criador olhando para todas as coisas. Então, para que isso aconteça, seja como o Salomão disse aqui, é inútil nós tentarmos agarrar algo que não que nos pertence. Porque o dono de todas as coisas sempre vai estar olhando. E aí vem o versículo seguinte: no entanto, estes armam ciladas contra o teu próprio sangue. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque é muito fácil observar que essas pessoas que tentam desviar o foco das nossas vidas, que tentam nos trazer para fora dos caminhos de Deus, na sua grande maioria, tem a sua própria família um caos. Olha, no entanto, esses armam ciladas contra o teu próprio sangue. Eu acho daí que vem aquela expressão, né? Esse aí vende até a mãe. Sim. Né? Porque quando a gente observa isso, nós vemos que se a pessoa não tem nenhum tipo de sentimento para os próprios, a família própria dele, é quase impossível que ele vai conseguir te dar um conselho ou uma indicação, te guiar em algo para que você tenha um sucesso. Na verdade, eu diria que é quase impossível. É a mesma coisa que você pedir conselhos financeiros para o morador de rua. Sim. Como que ele vai conseguir te dar essa informação, sendo que ele mesmo não consegue aplicar? E olha só como eu termino o versículo. E espreitam suas próprias vidas. Olha, quando você coloca a sua vida na valha da faca, né? Ou seja, onde você anda não confortavelmente, é fácil de entender que você está sempre ao fio da morte. É muito fácil, com qualquer coisa que der errado, tudo cai. É aquele tipo de situação que isso acontece muito no mundo das drogas, né? Aparentemente, parece que o traficante tem né, dado certo ou vencido o sistema, mas na verdade o que a gente enxerga é que ele só está contando os dias até que tudo caia. A casa cai, justamente, a casa cai. É o famoso casa de papel, né? Ou seja,
sem sustentação. Alicerce, né? Sem alicerce, justamente. E aí, só fazendo um paralelo aqui, nós temos uma passagem muito interessante na Bíblia, né? Até uma parábola de Jesus, onde ele fala que nós devemos construir a nossa casa em cima da rocha. Não como vão fazer aqueles que fazem a casa em cima da areia. Por quê? Porque quando nós não temos uma base, uma sustentação, qualquer tempestade que vier leva a nossa casa. Isso todo mundo sabe. Agora, o que às vezes falta nosso entendimento é entender qual era o contexto dessa parábola. Porque quando Jesus fala aquele que faz a casa em cima da areia e em casa em cima da rocha, não quer dizer que aquela rocha que vai sustentar a casa vai estar aparente. Se você observar como é feita uma fundação, a fundação é feita profunda, onde vigas, né, ou o que nós chamamos de sapatas, são colocadas lá embaixo até chegar na rocha. Do ponto que as duas casas, olhando da superfície, elas parecem as mesmas. Porém, uma está alicerçada na rocha. Então, o que nós temos que observar é essas informações que nós estamos recebendo, esses detalhes que nós estamos... Tem um fundamento em cima disso? Ou é simplesmente uma falácia? Ou é simplesmente um agrado que está vindo nesse primeiro momento e não tem base sólida para se sustentar? É isso que nós vamos observar. E quando nós olhamos, né? O versículo 19 diz assim: são assim as veredas de todo aquele que usa a cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. É muito interessante como ele brinca com as palavras aqui, porque quando nós cobiçamos algo de outra pessoa, não é simplesmente você querer ter algo que uma pessoa já tem. É realmente ter aquilo que a pessoa tem, né? E aí ele fala assim, ela põe a perder a alma dos que a possuem. Dar a entender aqui que a única coisa que a pessoa tem é a cobiça. Você tá entendendo? Então, ou seja, todo esse processo que acontece, que nós acabamos de ler até agora, são casos de uma aplicação de, ou uma subtração de algo que não nos pertence. Muitas das vezes nós queremos dar passos maiores que a nossa perna. E isso pode gerar ou oriundas da cobiça, pode gerar situações realmente desastrosas para a nossa vida. E aí ele conclui, né? A sabedoria chama lá fora, pelas ruas levantada a sua voz. É interessante que quando nós olhamos, todo mundo, né, se você perguntar, todo mundo quer ter mais informações. Todo mundo quer saber mais. Todo mundo quer ter um conhecimento. Porque o que difere você de uma pessoa com muito sucesso é só a quantidade de informações, a quantidade de contatos que você tem, né? Quanto mais informações, mais conhecimento, né? E você utilizando a sabedoria e aplicando eles, a nossa que nós entendemos como sucesso. Então, quando nós olhamos que a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nós vemos que há um clamor eterno por sabedoria. É fácil observar isso porque, através das redes sociais, nós vemos que muitas informações são passadas, né? Hoje, se você quiser saber qualquer coisa, simplesmente você, com uma pergunta simples no Google ou em outras buscadores, você tem acesso de uma forma instantânea. Então, e hoje, né, essas empresas detêm um monopólio gigantesco das informações. Então, é fácil observar que existe essa demanda lá fora.
Nas esquinas, versículo 21, nas esquinas movimentadas, ela brada. Nas estradas, as portas da cidade, profere as suas palavras. O que ele está falando aqui? Está falando da própria sabedoria. Né? A própria sabedoria, ela está estampada a todo momento, né? A nossa cara. E nós conseguimos falar isso porque o nosso senso de certo e errado, nosso senso de objetividade, nosso senso de criação é observado no nosso ambiente. Quando nós olhamos um bairro bem elaborado, ou uns prédios altos, bem estruturados, né? Os famosos arranha-céus, nós olhamos o seguinte: houve muita empreendimento de sabedoria para construir isso aqui. E agora, quando a gente olha para lugares não tão favorecidos, nós observamos que há falta dele. E aqui, essa discrepância gera o que nós podemos falar, que é esse brado. Né? A gente consegue fazer essa balança de entender. Aqui tem muito e aqui tem pouco. Tendo em vista que em ambos os ambientes são pessoas, são seres humanos que estão ali, mas o que diferencia os dois ambientes? Né? O empenho, dedicação da aplicação do conhecimento, que nada mais é que a sabedoria. E agora aqui, o versículo 22, ele vai trazer é como se fosse uma pergunta retórica que o Salomão faz aqui, né? E ele fala assim: até quando o simples amareis a simplicidade? Ele faz outras duas perguntas, né? Então eu vou ler o versículo inteiro. Até quanto, ó simples, amarei a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, os insensatos, odiareis o conhecimento. Então, como eu disse já anteriormente, o problema é que nós estamos falando de uma tradução. E quando nós vamos por uma tradução, nós precisamos observar o original do que está escrito aqui. E esse simples aqui, a palavra simples e a simplicidade, não é pelo sentido qual talvez nós estamos interpretando aqui agora. Isso tem a ver com algo muito maior, né? Esse aqui, esse simples, na verdade, ele tem a ver... Eu não sei por que o João Ferreira de Almeida decidiu colocar simples aqui, mas tem a ver com pessoas que têm a mente aberta, têm capacidade de absorver conhecimento. Do original, esse é o piti. É uma palavra hebraico que quer dizer uma pessoa que tem uma mente aberta, né? Então, quando nós entendemos isso, nós vemos até quando essa pessoa que tem a mente aberta amará ter essa mente aberta. Por que ele falou isso? Essa é a parte mais importante, né? Eu até estava falando com o Tesouro ontem sobre isso, e ele vai lembrar. Quando nós observamos as pessoas, né, durante a vida inteira, nós vemos que existe uma parte da vida que é uma parte produtiva, que é essa parte onde nós temos a mente aberta. E aí, logo chegamos o que muitos de nós chamamos de velhice. Mas, na verdade, a velhice é um lugar ou é um tempo da nossa vida que a gente deixa de ter a nossa mente aberta. Porque o velho mesmo, obviamente que você pode ter muitos anos de idade, mas o velho está na sua mente. Quando você para de absorver novas informações. Quando você começa a dizer, ser aquele saudosista e só valorizar aquilo que era antigo. E não absorver mais aquilo que é novo. Então, Salomão está falando assim, vocês que têm a mente aberta, vocês que possuem, né, esse desejo pelo conhecimento, até quando você vai desejar viver
com essa mente absorvendo e aprendendo novas coisas todos os dias? É um alerta para nós. Porque, como você vai ver nas outras duas partes desse mesmo verso, ele vai trazer outros detalhes, né? De pessoas totalmente opostas a esse tipo de pessoas. Porque agora, felizmente, e eu digo isso com muita felicidade no meu coração, você está aqui. Você está aqui aprendendo, você está aqui se dedicando, reservou esse horário na sua semana para abrir a sua mente para aprender algo novo. Isso é muito louvável. E eu não quero que você coloque isso como banal, porque são poucas as pessoas que se colocam nessa posição de um aluno eterno, um aluno que vai estar sempre aprendendo algo novo na universidade da vida. E é isso que Salomão está falando aqui. Ele está falando, até quando você que tem essa mente aberta, que tem essa visão de mundo que você precisa aprender mais, até quando você suportará? Ou será que você um dia vai deixar de ter essa mente aberta e vai fechar o seu mundo e não vai deixar nada novo entrar? Então esse é o primeiro ponto que Salomão traz para nós aqui no versículo 22. Ele vai falar assim seguindo o verso. E vós, escarnecedores, que desejarei o escárnio? E aqui, esses escarnecedores, como nós já conhecemos, tem a ver com pessoas que fazem, né? O escárnio, que na verdade é fazer, como hoje é conhecido como bullying, né? De aumentar algumas debilidades de pessoas e trazer graça em cima disso, né? Para não simplesmente para fazer piadas, mas para diminuir as pessoas e aumentar o seu ego. Então, esse é um grande problema de muitas pessoas. E elas gostam ou têm seu prazer em diminuir as pessoas para que elas se sintam maiores, né? Então, isso é uma coisa realmente detestável, né? E a última parte desse verso, nós falamos aqui, ó. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Né? Como nós já aprendemos desde a primeira aula, temos a informação, temos o conhecimento e a sabedoria. Esse aqui, o que Salomão está dizendo ele odeia até o próprio conhecimento. É aquele tipo de pessoa que quando algo acontece, ele logo cria certas dificuldades para que isso não venha ser validado, né? Quando uma nova tecnologia entra ou uma outra pessoa dentro do convívio social é introduzida e ele percebe que aquela pessoa tem a capacidade de agregar para o grupo, o que ele faz? Ele tenta jogar essa pessoa fora para tirar o brilho dela. Agora, queria abrir para vocês porque vocês estão muito calados hoje. Eu já falei por mais de meia hora aqui. Eu queria que vocês falassem algo sobre pessoas que se encaixariam nessas três categorias. Pessoas que têm uma mente aberta, pessoas que fazem bullying de outras pessoas e pessoas insensatas que odeiam o conhecimento. Quem consegue compartilhar algo nesse sentido com a gente? Que responsa, hein? Isso mesmo, Fale. Ai, mas eu acho que todo mundo tem no ciclo de convivência várias pessoas, né? Não tem como. E quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente consegue observar a colheita dessas pessoas, né? Dessas escolhas. Mas, assim, eu acho que é meio unânime. Eu não vou citar nomes porque os meus nomes são arriscados. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado por compartilhar, Poli. Uhum. A verdade, Rodrigo, é que às vezes a gente vê aqui no verso 22, até quando o simples, até quando, ó simples,
amareis a simplicidade. É porque às vezes a gente tem alguma informação e pra gente aquela informação já é o bastante. Só que a gente tem uma mente tão brilhante, mas a gente acaba não explorando mais a nossa mente e a gente acaba ficando parado ali naquela simplicidade que pra gente é o up de tudo, né? Eu falo por mim mesmo porque já gosto sempre de falar assim, quando eu vou falar de alguma coisa, eu gosto de falar de mim mesmo, né? Eu falo porque já cheguei assim, esbarrar em situações e que depois pessoas comentaram algo em cima daquilo e eu comecei a olhar pra trás e falar: Deus do céu, eu tô anos luzes atrás do que era pra eu estar hoje. Às vezes a gente acaba se acomodando em uma situação que a gente tem muito mais pra poder explorar em cima daquilo dali. Tem mais uma coisa que gostaria de compartilhar aí com a gente? Dole 1, dole 2, dole 3, hein? Eu perdi parte do estudo, então eu estou sem saber o que falar aqui agora. Eu estava com a Grace e tentando fazer ela dormir, eu não consegui pegar. Eu não... Ah, sim. Nós estamos falando sobre 3 tipos de pessoas que Salomão trouxe aqui pra gente no verso 22, que vai falar de pessoas que são pessoas que têm a mente aberta, né? Onde elas estão sempre procurando buscar novos conhecimentos. E vai falar de pessoas que são os escarnecedores, né? Aquelas pessoas que gostam de rebaixar outras pessoas. E as pessoas que odiam ou odeiam, né, o conhecimento. A gente está trazendo aqui pedir para pessoas trazerem exemplos, ou se as pessoas tiveram a experiência de encontrar essas situações na vida delas. Sim. Eu trabalhei com mulheres e cada uma delas, cada, um, cada uma desse tópico que você deu as diferenças, a gente conviveu. E para você conviver com pessoas, você tem que ter a direção e a sabedoria de Deus para agir, porque tem pessoas que você vai conversar, ela vai desviar o assunto e faz com que você passe por que você não está ensinando, você aconteceu muitas vezes isso na época, durante os 15 anos que eu fiquei no círculo de oração. Perfeito. Só com a sabedoria de Deus, a leitura da palavra de Deus, você consegue discernir. Se você não tiver discernimento do Espírito Santo, você acaba entrando, você sofre, você tem tendência a se envolver com esse tipo de pessoas. Assim, se você não tiver a direção do Espírito Santo, você sofre. Isso. Perfeito, perfeito. Mais alguém quer compartilhar algo? Não, vamos continuar aqui, né? O versículo 23, ele volta no mesmo tema, né? Que começou lá, o versículo 8. Ele vai falar assim: atentai para minha repreensão. E aqui, né? Fazer um pequeno parênteses. Quem que gosta de ser repreendido? Ninguém. Ninguém. Ninguém se sente confortável de receber uma repreensão. Mas se você lembra bem, quem aqui é mãe, quem foi filho, sabe muito bem que quando nós recebemos uma repreensão, a repreensão está ao nosso favor, não contra nós. Nós estamos recebendo essa informação para que nós possamos melhorar, né? E aí o Salomão vai trazer assim: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos
derramarei abundantemente do meu espírito, foi o que minha mãe acabou de falar, e vos farei saber as minhas palavras. E nós estamos observando, né, muito claramente aqui, que o fato de você se colocar na posição de uma mente aberta para absorver novas informações, ela por si só já te capacita ou te qualifica para que você possa receber. Só o simples fato de você ter a vontade de fazer isso já é o suficiente necessário para que você fique com os seus ouvidos e seus olhos abertos para receber novas informações. E aí, quando nós olhamos aqui no versículo 24, ele vai falar assim, ó, entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Né? E aí ele está falando novamente, ele volta para o mesmo tema. E é muito interessante que tudo está à nossa mão. A gente pode, se a gente quiser fazer um curso inteiro de medicina, nós temos a capacidade de fazer. Não existe limitação hoje para ninguém. Nós podemos estar no lugar onde nós desejarmos. Qual é a dificuldade, então, de adquirir todo esse conhecimento? Ele fala, não houve quem desse atenção. E aí é por isso que você vai observar que no momento onde você traz um estudo, nós temos aqui uma quantidade de pessoas diferentes, né? Uma quantidade reduzida de pessoas. Mas se fosse uma dancinha do TikTok, teria milhões de visualizações. Ou seja, essas informações que realmente podem transformar e mudar a vida das pessoas, Salomão deixou muito claro. As pessoas não querem dar atenção para isso. Eu não sei porquê, mas elas não querem dar atenção. E olha, ele continua no versículo 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Ou seja, aquilo que nós recebemos, muitas das vezes, a primeira ação é rejeitar. Também de minha parte me irei à vossa perdição e zombarei vindo do vosso temor. Ou seja, tem um limite até onde isso pode chegar. Né? Nós, para quem está aqui conosco aqui no nosso Ministério Lighthouse, nós ouvimos no domingo passado que lá no Mateus capítulo 13, e lá para o final, no meio do capítulo, nós vemos que Deus, né, ele trata a gente como um solo fértil e ele lança a sua semente para todos nós. Ele coloca essa semente e distribui por toda a terra. Só que há uns que ativamente fecham os olhos e essa semente não germina. Por quê? Porque as pessoas decidiram não aceitar aquilo que Deus falou. É até interessante que muitas dessas pessoas vão trazer ou vão querer argumentar que Deus não existe devido ao grande número de coisas ruins que acontecem no nosso planeta. Né? Atrocidades como crianças tendo câncer, né? Pessoas sendo brutalmente assassinadas e outras coisas mais. Né? Sendo que, se nós olharmos por uma outra perspectiva, nós olharmos para um outro exemplo, bem banal, mas que vai servir muito bem aqui. Imagine que você tem uma pessoa que tem um cabelo muito grande. Uma pessoa que tem um cabelo enorme, né? Não é prudente ou não faria sentido nenhum você falar que não existe nenhum tipo de cabeleireiro. Só porque existe uma pessoa que tem cabelo grande ou que nunca foi cortado. A diferença é que essa pessoa nunca se encontrou com um cabeleireiro. É por isso que ela tem esse cabelo grande.
Da mesma forma, essas pessoas que infelizmente cometeram essas atrocidades não se encontraram com Deus. É por isso que quando nós observamos para o termo inferno, nós vemos que o inferno nada mais é um lugar onde Deus não está. E um lugar onde Deus não está é um lugar terrível. Porque se Deus é amor, o lugar onde Deus não está, o que seria? Se é o oposto a isso. E ele continua, versículo 27. Vindo o nosso temor como assolação, e vindo a nossa perdição como tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Ou seja, quando nós abandonamos, quando nós retiramos ativamente, de uma forma expressamente, dizendo que eu quero rejeitar essa mensagem, essa repreensão de Deus. A única coisa que eu tenho é assolação, tormenta e angústia. E aqui vai já uma lição que normalmente não faz parte disso aqui, desse estudo, mas tem a ver com o nosso contexto aqui. Ninguém vai ser condenado pelos pecados que cometeu. Nós só seremos condenados pela rejeição do perdão que nós temos. Quando nós rejeitamos o amor de Deus, nós rejeitamos o seu perdão com isso. Da mesma forma que quando uma criança ou alguém faz algo, por exemplo, ela coloca a mão na tomada, sem saber que aquilo era perigoso, ela recebe, obviamente, a descarga elétrica, mesmo sem saber, né? Ou seja, a falta de conhecimento nos leva à morte. E nesse caso, né, a gente está falando de uma morte eterna. Mas na nossa vida, tem muitas coisas que morrem, tem muitas coisas que são destruídas por nossas próprias mãos. Por quê? Por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo perece por falta de conhecimento. E o infelizmente é que algumas coisas da nossa vida não tem volta. Algumas atitudes, algumas decisões que nós tomamos é impossível restabelecer. Olha o que fala o versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E nós falamos isso já na nossa primeira aula, né? Referente ao temor, referente ao conhecimento. E também ressaltamos na segunda, mas olha aqui, o versículo 29, de novo, né? Porquanto odiaram o conhecimento. Parece que eu me vejo naquelas aulas de matemática, né? Lá da escola. Eu vejo que aquelas frases, né? Prontas, né? De alunos, né? Mas onde que eu vou usar isso aqui? Você já ouviu isso aí já ou não? Onde que eu vou usar essa informação? E a pessoa perde o ponto total de estar em um ambiente de aprendizado, porque o fato não é você ter a capacidade de absorver aquela informação que talvez você realmente não vá usar na sua vida, na prática, todos os dias. Apesar de ser muito bom ter essas informações, esses conhecimentos, né? Se torna uma pessoa mais eficiente. Mas o ponto principal de você estar em um ambiente de aprendizado é a sua capacidade de aprender a aprender.
o ponto de você desenvolver uma técnica de aprendizado é tão importante quanto o próprio conhecimento dado. Porque cada um de nós temos uma maneira de aprender. Cada um de nós trabalha de uma forma. Muitos de nós precisamos estar anotando as informações, senão não pega. Outros precisam fazer vários exercícios, repetir várias vezes a mesma aula, para que a informação seja colocada na cabeça. E alguns pegam de primeira. Alguns pegam de primeira. E tá tudo certo. Cada um de nós temos uma metodologia, né? Agora, como que nós podemos melhorar o aprendizado do nosso aprendizado? Praticando aquilo que nós falamos em alguns versículos anteriores. Temos uma mente aberta. E não ficar nos autolimitando, dizendo, eu já tenho tantos anos e não consigo aprender. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo aprender um novo idioma. Eu não consigo aprender a mexer com tecnologia. Eu não consigo aprender dirigir um carro. Eu não consigo aprender a, sei lá, desenvolver alguma coisa. Não, eu estou disposto a me desenvolver a todo dia. Eu quero ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Mentalidade você... Com essa mentalidade, justamente. Essa mentalidade você caminha de uma forma muito mais tranquila. E sem preocupações com aquilo que você fez. Por quê? Se você fez algo de errado, ou não tão eficiente, como você tem essa mentalidade de sempre estar absorvendo e aprendendo algo novo, aquilo só foi mais uma lição. Agora você vai utilizar essa experiência que você teve para atingir a excelência. Né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha várias matérias que eram bem desafiadoras. Mas o que eu coloquei para dentro de mim? Eu falei, eu não só vou aprender essa matéria, mas vou querer ajudar meus amigos a entender também. Porque dessa forma eu consigo aprender muito melhor. Quando você tem a necessidade de passar essa informação para uma outra pessoa, você faz de uma forma que você precisa masterizar aquela informação. Quantos de nós, né, agora que eu também estou nesse grupo, papais aí, percebemos que quando tivemos o nosso filho, automaticamente você teve que se tornar uma melhor pessoa. Porque agora teria uma pessoa que dependeria de você 100%. Por quê? Você sabe que existe uma pessoa que depende de você e ela vai utilizar a sua vida como modelo. Quem quer falar sobre isso um pouquinho? Vou abrir para vocês, porque essa é uma parte boa. Tem várias mamães aqui. Quem quer comentar sobre isso? A influência dos pais nos filhos. E como isso mudou a partir do momento que você se tornou um pai ou uma mãe. Talvez você possa dizer de ensinar. É verdade, né? É um papai fresco. Gente, esses dias, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não lembro o que eu fui fazer ao certo. Você lembrar, Rodrigo? Quer dizer, depende, pode falar, depende. Mas na hora, assim, eu olhei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, eu não posso falar isso, porque não vai ser um bom exemplo para Grace. Então, assim, por mais que ela ainda é muito pequenininha, eu já tive, né, se eu não começar a exercitar isso desde agora, quem dirá quando ela crescer. Então, foi muito interessante. Eu acredito aí que a Manu e as mamães aí que já têm filhos maiores têm mais histórias para contar e eu estou doida para ouvir. No meu caso, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ah, tá. Bom, no meu caso,
É uma luta diária, porque ali é de opinião, gente, não é fácil. E aqui em casa a gente tem que. E ela é muito rápida. Ela pode estar fazendo qualquer coisa que o ouvido dela tá na casa, sabe? Ela não, ela faz duas, três coisas ao mesmo tempo. E a gente sempre olha assim, aí dali a pouco ela solta alguma coisa pra gente, eu falei isso, nem prestei atenção. A gente tem que cuidar muito com o que fala, porque eles escutam. Mesmo que você ache que, que eles não estão prestando atenção, pode ter certeza que uma hora eles soltam. E assim, o que eu acho bem interessante também é que depois que a gente passa por esse processo de pai e mãe, a gente começa a entender os ensinamentos que os nossos pais passaram pra gente. Fala, olha, lá atrás eu fui tão. Eu não posso dizer que eu fui rebelde, mas a gente tem certo momento da nossa adolescência que a gente fala, nossa, minha mãe, ó, tá falando demais, meu pai tá falando demais, não é assim. E só quando a gente passa por isso, que você se torna mãe, que você se torna pai, que você começa a entender. Fala, nossa, se eu tivesse escutado a minha mãe, minha vida teria sido bem mais fácil. E eu fico imaginando que eu vou passar todo esse processo ali até ela entender. Com certeza. É, eu tenho uma história, vou compartilhar com vocês, gente. Uhum. Eu tenho uma filha de 19 anos, né? Vou fazer 20. Então, eu fui mãe muito nova. E eu nem sabia o que seria aquilo ali, né? Então, para mim, hoje eu paro para pensar e falo, meu Deus. Aí a gente paga terapia e tento dar exemplo agora. Mas brincadeiras à parte, ela lá devia ter uns 13, 14 anos. E foi quando começou a tecnologia mesmo, né? O auge das crianças terem celular, levar celular para a escola, aquela coisa toda. E aí ela estava fazendo um trabalho de escola, usando o computador nosso de trabalho. E aí eu fui buscar as pesquisas no Google. E ela tinha pesquisado várias coisas que ela escutava a gente conversando. Ela não sabia o significado, ela pesquisava no Google o que era. Então, assim, ela Hum, pesquisava ali de qualquer jeito, colocava no entendimento dela e o quanto isso é perigoso, porque às vezes a gente estava com amigos em casa e um fala uma coisa, outro fala outra, e ela pegava ali e a gente acha que não está percebendo. Então, é muito, assim, isso é uma verdade muito absoluta, né? A gente tem muita responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos, e ter esse cuidado. Então, eu trago para vocês esse fato que isso aconteceu de fato. E ela pesquisava mesmo, assim, ela não perguntava pra gente o que era que ela tinha ouvido. E aí tinha não só o que ela escutava em casa, como o que ela escutava na rua, né? Dos amiguinhos da escola, enfim, toda a curiosidade dela. Mas é isso. perfeito, perfeito. Quem mais? Ninguém mais vai compartilhar uma coisa sobre as mamães e papais de plantão aí? Ah, eu lembrei de uma coisa. Lá, Pode falar. tá me ouvindo? Sim. A Elis vai falar, mas eu lembrei que a minha prima comentou esses dias comigo que ela tem que comprar chocolate e comer escondido no estacionamento. Se a filha vê ela comendo, vai querer. E ela não quer que a filha fique comendo muito doce. Achei muito engraçado. Então, eu acho que a gente aprende também com nossos filhos, né? Algumas coisas que a gente passou, assim, às vezes lá na frente é totalmente diferente. Nossos filhos nos surpreendem também, tá? Eu sou surpreendida com a filha Stephanie. Ela me surpreende bastante. Tem umas atitudes que eu, na idade dela, ou mais nova, talvez não teria. E a minha criação foi, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que impor a mesma criação nela. Hoje, graças a Deus, eu tenho, né? Deus me deu sabedoria, né? E cada dia aprendendo, né? Com pessoas mais, sabe? A ter uma criação melhor. Então, graças a Deus que eu, cada dia eu faço diferente, né? A gente vai aprender. E eles nos surpreendem, sim. Eu acredito que os filhos também nos surpreendem. Sim, sim. Eu me surpreendo a cada dia com a Grace, que é impressionante. Como que pode, né? Como que pode?
Tem mais alguém que quer trazer mais uma informação? Eu também me surpreendo com os meus filhos. Desde o mais velho até o mais novo. Estudar inglês, assim, rapidinho. Mãe babona não tem Eu ia idade. falar isso agora. É muito bacana mesmo. Gente, quando a gente baba nesses nossos pequenos, eu acho que vai até os 90 anos a gente cuidando deles. É, né? Olha lá, olha lá. Olha só. Não dorme, né? Sim, sim, sim. Mas bacana, mas vamos, os poucos minutos que a gente tem aí, vamos finalizar aqui acho que a gente é capaz de finalizar esse capítulo aqui, né? Então, versículo 29, como nós falamos, eles odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, né? Como nós falamos anteriormente, aquilo que a gente coloca como autoridade sobre nossas vidas, né? Voltando a falar de mãe e pai, né? Muitas das vezes nós não fazíamos algo por medo de levar a uma repreensão dos nossos pais. Então, esse temor que nós temos que colocar é, obviamente, nossos pais, mas quando ninguém está vendo fisicamente, nós temos que entender que o olho que tudo vê está de olho na gente. E aí, versículo 30. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Salomão está de novo alertando para o desprezo da repreensão de Deus para nós. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Isso é aquela pessoa que se acha sabedora de tudo e todos, e fazendo isso, ela vai se autodestruir, né? Porque quando a gente não teme a Deus, nós decidimos colocar o destino da nossa própria vida na linha. Então vai dizer assim, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará, estará livre do temor do mal. Abaixa aí um pouco o volume. No teclado tem um volume não, ali, ó. No teclado branco. Tem um volume lá em cima. Então, o que nós podemos enxergar aí nessa última parte? Aquele que der ouvidos aos conselhos que Deus colocou para nós, os conselhos que já foram deixados para nós, habitará em segurança. Porque quando nós olhamos para a segurança, o que nós vemos? Nós vemos podemos falar de fortalezas, podemos falar de um castelo, né? Onde temos grandes muros que nos protegem. Mas ao mesmo tempo, esses próprios muros que nos protegem e nos dão segurança podem ser observados de outra forma, podem ser observados como limites. E esses limites, muitas das vezes, nos incomodam. Por quê? Nós queremos ser aqueles que determinarão o destino da nossa própria vida. E aí a gente se incomoda com algumas coisas que nós não devemos fazer, em vez de pensar daquilo que Deus nos deixou livremente para fazer. E a gente foca só naquilo que está faltando. Voltando novamente ao Éden, nós podemos ver que Deus falou exatamente assim para Adão e Eva: de todos os frutos, aqui vocês vão poder comer, mas desse, não. E o que foi que aconteceu? Eles focaram só na falta e não na abundância que tinha de frutos disponíveis para comer. Então, esse limite serve para nos proteger. E aí ele finaliza: e estará livre do temor do mal. Ou seja, quando nós tememos a Deus, quando nós observamos que os seus atos
são para o nosso bem. Nós não devemos ter medo dele, mas sim medo do mal que acarretará a nós se nós não ouvirmos a ele. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada e espero que essas palavras possam realmente tocar os seus corações, as suas vidas e que vocês possam começar a ver frutos de tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Que Deus abençoe o vídeo de vocês. Até semana que vem.